Você já parou para pensar se alguns costumes durante o sexo podem estar prejudicando sua saúde na terceira idade? A verdade é que manter-se sexualmente ativo ao longo dos anos é um sinal poderoso de bem-estar físico, emocional e até social. Mostra que você ainda sente desejo de se conectar, que a paixão ainda está viva e que você continua querendo compartilhar sua vida com alguém. Mas assim como tudo muda com o passar do tempo, a intimidade também muda. E se a gente não se adapta a essas transformações, pode acabar repetindo atitudes que, aos poucos, afetam o corpo, abalam a autoconfiança ou até criam barreiras dentro do relacionamento. Neste vídeo, a intenção não é criticar nem causar vergonha. Muito pelo contrário. A proposta é cuidar, proteger o que realmente importa: a confiança, o aconchego e a conexão. Vamos conversar sobre 5 atitudes que muitas pessoas com mais de 60 anos ainda mantêm na hora do sexo. Hábitos, que são pouco discutidos, mas bastante comuns. E quando a gente se torna consciente deles, abre espaço para algo muito melhor. Uma intimidade mais tranquila, mais prazerosa e mais alinhada com a fase da vida em que você está agora. Porque o objetivo não é tentar reviver o que já foi, e sim descobrir um novo jeito de viver essa conexão, sem pressão, com mais liberdade, mais leveza e com aquela sabedoria que só o tempo traz. Fica comigo até o final, porque talvez você se surpreenda com o que é importante deixar para trás e com o que pode florescer no lugar. Agora vamos juntos nessa. Número 1. Forçar a dor ou o desconforto. Um dos erros mais comuns e silenciosamente prejudiciais que muitas pessoas com mais de 60 cometem na intimidade é tentar ignorar o desconforto. Pode ser uma dor nas articulações, rigidez muscular, ressecamento ou até aquela sensação de cansaço que não passa. Mas fingir que está tudo bem não traz mais força, só adia a recuperação. E pior ainda, pode deixar marcas no corpo que continuam muito tempo depois do momento íntimo. Com o passar dos anos, nosso corpo fala de outro jeito. Ele não grita, ele sussurra. Às vezes, não vem uma dor aguda na hora, mas depois surgem incômodos nos quadris, na lombar, nos joelhos. E isso não é simplesmente coisa da idade. É o corpo pedindo cuidado, atenção. O problema é que muita gente não escuta. Diz para si mesmo que é bobagem, quer mostrar que ainda dá, conta, ou tem vergonha de admitir que algumas coisas mudaram. Mas forçar o desconforto não aproxima. Pelo contrário, gera tensão, distância, frustração e muitas vezes leva à evitação. Lembro do caso do seu Francisco, de 72 anos. Ele nunca contou para a esposa que sentia dor no quadril sempre que tinham intimidade. Achava que se falasse ia acabar com o clima. Mas depois de meses sofrendo em silêncio, começou a evitar justamente aquilo que antes dava prazer. Até que um dia, eles conversaram abertamente. Passaram a respeitar mais o ritmo, mudaram algumas posições, fizeram pausas quando precisavam. E ele me disse algo marcante. Pela primeira vez em anos, fazer amor não parecia algo a ser suportado, mas algo a ser vivido de verdade. E é isso. O prazer nessa fase da vida não tem nada a ver com provar nada para ninguém. Tem a ver com estar presente, sentir-se bem no próprio corpo e ter confiança suficiente para dizer: vamos com calma, ou hoje não tá legal para mim. Essa sinceridade não diminui o desejo, ela fortalece, porque não tem nada mais bonito e íntimo do que alguém que conhece seu corpo, respeita seus limites e se abre com carinho. Então, se você sentir algum desconforto, não ignore. Observe. Pergunte a si mesmo: o que pode ajudar? Seriam mais carinhos antes da relação? Um travesseiro para apoiar? Um horário diferente do dia quando o corpo está mais disposto? Você não precisa parar de viver sua sexualidade. Só precisa parar de fingir que a dor não tem importância. Porque quando você se escuta com respeito, convida seu parceiro ou parceira a fazer o mesmo. E é aí que nasce um espaço seguro, acolhedor e cheio de conexão, não só na hora do sexo, mas em todos os momentos da vida. Número 2. Pular a comunicação por vergonha. Para muitos casais mais velhos, o maior risco no quarto não está no corpo, está no silêncio. É comum pensar que, depois de tantos anos juntos,
não é mais necessário falar sobre sexo. Mas é justamente aí que surgem muitos dos problemas. Quando deixamos de conversar com sinceridade, seja por vergonha, medo ou simplesmente por hábito, acabamos, sem querer, fechando a porta para o tipo de conexão mais importante nessa fase da vida. Mas calma, isso não significa ter conversas longas ou desconfortáveis, nem ficar analisando cada detalhe. É sobre poder dizer coisas simples com naturalidade e carinho. Coisas como: hoje não estou me sentindo muito bem. Será que a gente pode fazer mais devagar? Tenho sentido falta daqueles nossos abraços depois da relação. Essas não são críticas, são convites para uma relação mais próxima, mais verdadeira. E quanto mais os anos passam, mais esses pequenos gestos fazem diferença. Aquilo que antes funcionava pode ter mudado. E o que antes parecia bobagem, hoje pode ser essencial. Se você sente vergonha de dizer o que está sentindo, ou tem medo de perguntar como o outro está se sentindo, as coisas começam a ficar complicadas. A gente passa a adivinhar, a evitar, já a fingir. E aos poucos o que antes era um espaço de conforto vira um lugar de pressão, ou até de insegurança. Lembro de uma senhora chamada Dona Célia, de 69 anos. Durante muito tempo, ela não contou ao marido que os momentos íntimos já não estavam sendo agradáveis. Não era dor, mas também não havia mais prazer. Ela tinha medo de que ele se sentisse rejeitado. Mas o curioso é que ele também estava inseguro e nenhum dos dois tinha coragem de falar. Até que num dia especial eles conversaram. Com jeitinho, com nervosismo, mas com sinceridade. E o que descobriram? Que o que mais desejavam já não era necessariamente o sexo em si, mas mais carinho, mais tempo juntos, mais toques suaves, mais risadas sem pressa. Quando deram um ao outro permissão para serem honestos, algo novo floresceu. E não só no quarto, mas em todo o relacionamento. Esse é o poder da comunicação. Ela tira o peso do que parece difícil, traz clareza e cria uma conexão mais profunda. Dizer "eu me importo com a gente" é muito mais bonito do que fingir que está tudo bem. Então, se você tem evitado conversar por vergonha ou está esperando o outro tocar no assunto, não espere mais. Fale com doçura, mas fale. Porque a intimidade que realmente fortalece começa com palavras que respeitam quem vocês são hoje, não quem vocês eram há 20 ou 30 anos. E olha, se você está aqui até agora e sentiu que isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Número 2. Isso me mostra que você está comigo nessa jornada. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que informam e inspiram. Vamos em frente? Número 3. Confiar em técnicas ultrapassadas de décadas atrás. Uma das armadilhas mais comuns entre os casais mais velhos é achar que o que funcionava lá pelos 30 ou 40 anos ainda deve funcionar da mesma forma hoje. Mas a realidade é diferente. Tentar repetir o passado com o mesmo ritmo, a mesma rotina ou as mesmas posições pode gerar mais frustração do que prazer. A intimidade não é uma fórmula a ser repetida. É uma vivência que precisa ser adaptada, com carinho, atenção e presença. E quanto mais o tempo passa, mais somos convidados a deixar de lado o piloto automático e explorar novos caminhos. Muitos casais desenvolvem hábitos ao longo dos anos. Um jeito de começar, um ritmo para seguir, um final que já virou padrão. Isso pode até ter funcionado no passado, mas com o tempo, o corpo muda. O que antes era estimulante pode hoje parecer apressado. O que antes dava prazer pode agora incomodar, ou pior, causar um certo distanciamento emocional. E por que tanta gente continua insistindo nas mesmas coisas? Por medo de parecer frágil? Por vergonha de propor algo novo? Ou simplesmente por costume? Lembro do caso do seu Augusto e da dona Lúcia, um casal de 73 e 70 anos. Eles me contaram que, há tempos, os momentos íntimos estavam parecendo uma obrigação. Sempre do mesmo jeito, na mesma hora, com o mesmo roteiro. E o pior, achavam que, se continuassem daquele jeito, a faísca de antes ia voltar. Mas não voltou. E não foi por falta de amor.
foi por falta de renovação. Até que, com coragem e muito carinho, decidiram mudar o ritmo. Deixaram de tratar a intimidade como uma tarefa e começaram a experimentar novos tipos de toque, novas posições, até novos horários do dia. E o mais bonito, pararam de tentar fazer com que o sexo parecesse como era antes e começaram a descobrir como ele podia ser agora. O que surgiu não foi só prazer, foi curiosidade, foi reencontro. Quando você atualiza a intimidade, não é para ser moderno, é para ser verdadeiro, para criar um espaço novo de conexão, porque o prazer verdadeiro não está na repetição, está na atenção. O que seu parceiro precisava há 20 anos pode ser bem diferente do que ele deseja hoje, e o mesmo vale para você. Então, se você perceber que está sempre seguindo o mesmo roteiro, os mesmos movimentos, o mesmo ritmo, pare um pouquinho. Pergunte a si mesmo: isso ainda faz sentido para mim? Para nós? Se a resposta for não, que tal experimentar algo diferente? Pode ser algo pequeno, um toque mais demorado, uma posição nova, um tempo maior de carinho. Antes de tudo, são essas mudanças que abrem a porta para experiências mais vivas, mais respeitosas e mais reais. Porque a verdadeira intimidade, depois dos 60, não é sobre provar nada, é sobre descobrir e compartilhar isso com alguém que topa crescer com você. Número 4. Usar intensificadores de desempenho sem orientação médica. Em uma época em que pílulas e suplementos prometem vitalidade imediata, é compreensível sentir vontade de recorrer a soluções rápidas, especialmente quando a intimidade já não parece tão natural como antes. Mas existe um risco silencioso que muita gente ignora: o uso de intensificadores de desempenho sexual sem orientação médica. Seja aquela pílula famosa, um pozinho vendido como natural no posto de gasolina, ou até um suplemento comprado pela internet, o problema é que o que parece ajudar no momento pode, na verdade, colocar sua saúde em risco, principalmente se você tem questões cardíacas, pressão alta, diabetes ou toma medicamentos de uso contínuo. Muita gente não sabe, mas esses produtos, de venda livre, não passam pelos mesmos controles rigorosos dos medicamentos com prescrição. Ou seja, você pode estar ingerindo substâncias que nem aparecem no rótulo, estimulantes, compostos farmacêuticos escondidos ou combinações perigosas que podem interagir mal com seus remédios. Isso pode causar tontura, queda brusca da pressão, arritmia e até infarto. Mesmo os medicamentos prescritos, quando realmente indicados, precisam ser avaliados com cuidado. O médico precisa entender seu histórico de saúde, sua rotina, seus exames, antes de liberar qualquer uso. Pular essa etapa por vergonha ou conveniência pode custar caro. Vou contar a história do seu Walter, de 75 anos, lá de Minas. Ele comprou um suplemento pela internet que prometia mais energia, confiança e desempenho. No começo, até sentiu melhor, mas logo vieram as palpitações, a ansiedade e depois uma ida ao pronto-socorro por causa de um pico de pressão. Resultado: o produto natural estava interferindo no remédio que ele já usava para o coração. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma conversa de 10 minutos com o cardiologista dele. E aqui vai um ponto ainda mais profundo. Quando a gente recorre a esses produtos sem acompanhamento, muitas vezes está evitando a pergunta mais importante: por que eu sinto que preciso disso agora? É por conexão verdadeira? É por prazer mútuo? Ou é por tentar atender a uma expectativa que já não faz mais sentido para quem você é hoje? Não há nada de errado em querer viver sua intimidade com alegria e presença. Mas tem algo muito perigoso em buscar esse bem-estar através de atalhos que ignoram o que o seu corpo está pedindo agora. Se você sente que precisa de uma ajuda, comece com uma conversa honesta, com seu médico e com seu parceiro. Pergunte: o que é seguro para mim? Pergunte: o que é realmente importante nesse momento da vida? Porque o objetivo nunca deve ser voltar a ser quem você era 20 anos atrás, e sim aproveitar com leveza e segurança tudo o que você é agora, com saúde, com verdade
e com respeito ao seu próprio ritmo. Número 5. Esperar que o sexo tenha sempre a mesma aparência ou sensação. Um dos mitos mais comuns sobre a intimidade na terceira idade é a ideia de que ela deveria se parecer com o que era há décadas. Mesmas posições, mesmo ritmo, mesmo tipo de clímax. Mas quando ficamos presos a essa imagem do passado, comparando cada experiência a como era aos 30 ou 40 anos, corremos o risco de perder a beleza do que ainda está disponível agora. A verdade é que os corpos mudam, os desejos mudam, as emoções amadurecem. O que você procura aos 68 não precisa ser o mesmo do que buscava aos 38, e isso não é uma perda. É evolução. A intimidade nessa fase da vida não é sobre atingir um objetivo, é sobre aprofundar a conexão. Quando abrimos mão de expectativas rígidas, damos espaço para a curiosidade, a criatividade e o conforto. Mas quando insistimos em repetir o que já foi, muitas vezes isso gera frustração, culpa ou até decepção. Ouço isso de muitos casais. Um diz, não é mais como antes. O outro responde mais calado. Sinto que não sou mais suficiente. Mas no fundo, o que ambos querem dizer é, sinto falta de estarmos próximos. E não sei como voltar a sentir isso. E a resposta quase nunca está em fazer mais do mesmo. Ela está em se permitir viver algo diferente. Lembro de um casal aqui de São Paulo com mais de 80 anos que me disse algo lindo. Eles tinham reinventado completamente o que era intimidade para eles. Não contavam mais quantas vezes por semana, nem se preocupavam com finalizações perfeitas. Eles se concentravam na presença, no toque leve, no silêncio confortável, na conversa depois do abraço. Disseram que, assim, a intimidade ficou ainda melhor do que antes. Não porque era mais intensa, mas porque era real. Deixar de lado o que já foi não é se conformar. É abrir espaço para algo mais verdadeiro. Às vezes, isso significa dizer com liberdade: vamos tentar algo novo? Ou simplesmente, hoje, só quero o aconchego do seu abraço. O sexo, depois dos 60, não precisa seguir roteiro nenhum. Ele só precisa se sentir seguro, autêntico e alinhado com quem você é hoje. E quando você para de comparar com o passado, percebe que o presente pode oferecer algo ainda mais significativo. Porque a beleza da intimidade na maturidade não está em manter tudo igual, está em crescer junto com você. Agora, antes de terminar, quero te deixar com uma reflexão simples, mas poderosa. A intimidade não é sobre provar que nada mudou. É sobre escutar o que o seu corpo, sua mente e seu relacionamento pedem hoje. Às vezes isso começa não com fazer mais, mas com parar. Parar de fugir da conversa sincera, parar de repetir rotinas que não funcionam mais, parar de se apegar a expectativas antigas. Quando a gente deixa esses pesos para trás, a conexão fica mais leve, mais doce e muito mais verdadeira. E me conta uma coisa. Desses 5 hábitos que conversamos, qual mais falou com você? Tem algum que você reconhece na sua vida ou que nunca tinha parado para pensar? Você não está sozinho e não está errando. Você está aprendendo, se conhecendo de novo. E quando a gente encara a intimidade com honestidade, ela retribui com profundidade. Você merece uma conexão que faça sentido agora. E quem caminha ao seu lado vai agradecer por você ter tido coragem de dizer: vamos tentar algo novo, vamos fazer isso juntos. Obrigado por estar aqui com a gente. E se quiser nos apoiar de forma especial, considere clicar no botão Valeu demais aqui embaixo. Seu gesto é muito bem-vindo e nos ajuda a continuar esse trabalho com carinho e dedicação. Se aprendeu algo valioso hoje, comente aqui embaixo e compartilhe com alguém especial. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando. Seu apoio é o que nos permite seguir criando conteúdo que inspira e transforma. Até o próximo vídeo Saúde e Vigor para curar qualquer dor.